Saudações a todos, estamos aqui de volta para mais uma reflexão bíblica e hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da luta do cristão no mundo. Qual é o seu combate no mundo? Mas antes eu queria falar um pouco com vocês sobre o meu objetivo com este canal. O meu objetivo é fazer com que a palavra de Deus seja ouvida pelo máximo de pessoas e você pode me ajudar com essa tarefa. Como que você pode me ajudar? Se você ainda não é inscrito no meu canal, então se inscreva e curte os vídeos e, se você gostar, compartilhe também com os seus amigos. E se você já é inscrito, então continue curtindo aí à medida que você goste do conteúdo e continue compartilhando com os seus amigos. Assim vocês podem me ajudar a divulgar a mensagem da palavra de Deus, ok? Então vamos aqui à nossa reflexão. Qual é a maior luta de um cristão no mundo? Qual é o maior desafio da vida de um cristão no mundo? Qual que é o seu maior desafio como cristão aqui nessa terra? Será que o seu maior desafio é acumular o máximo de riquezas? Será que o seu maior desafio é talvez obter o sucesso em todas as suas atitudes, em todas as suas ações que você então desenvolve durante a sua vida? Na verdade, meus queridos, o combate de todo cristão é promover os interesses do reino de Deus. Este é o maior desafio que eu e você temos como cristãos no mundo. O maior desafio é desenvolver e fazer com que o reino de Deus seja conhecido. E essa, logicamente, que não é uma tarefa muito fácil. E para realizar esta tarefa, é necessário ter a motivação correta e é necessário ter a postura correta, a visão correta a respeito desta tarefa. E aqui eu quero compartilhar com vocês a partir do texto de 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20, quando Paulo fala a respeito da tarefa de Timóteo na igreja de Éfeso, que de fato era uma tarefa difícil, era uma tarefa árdua que Timóteo tinha a ser realizada. E Paulo orienta ao jovem Timóteo a assumir algumas posturas importantes na realização da sua tarefa. E essas posturas são importantes para a minha vida, para a sua vida, a fim de que desempenhemos a nossa tarefa como servos de Deus na proclamação, no desenvolvimento do reino de Deus. Portanto, uma das posturas importantes, necessárias, que devemos ter, assim como Timóteo foi orientado pelo apóstolo Paulo a ter, a fim de combater o bom combate, foi de firmar-se das profecias das quais ele foi objeto. Veja só no versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Desde já podemos dizer que, biblicamente falando, as profecias registradas sempre foram profecias que tinham como propósito dar a direção da revelação de Deus aos servos de Deus. Então, certamente Timóteo foi orientado pelas profecias que Deus deu a partir dos seus profetas, a fim de orientá-lo o caminho que ele deveria seguir. E a palavra de Deus, certamente, é a profecia destinada a todos os servos de Deus. Quanto ao combate cristão, veja só uma profecia importante que nós temos, eu e você, nós temos para nos direcionar na execução da nossa tarefa, da nossa luta como servos de Deus. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós temos aqui uma profecia da qual todos os servos de Deus são objeto, e nós devemos combater o bom combate, combater a nossa luta como cristãos no mundo, na qual nós temos o maior objetivo, promover os interesses do reino de Deus, fazer isso firmados nesta profecia da qual nós somos objeto, sabendo que
o Senhor nos disse que estaria conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Assim devemos fazer o que ele nos mandou, fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os e levando-os a conhecer melhor sempre ao nosso Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que Timóteo deveria combater o bom combate, além de estar firmado ali nas profecias das quais ele foi objeto. Ele deveria se firmar nisso, deveria confiar nisso, confiar na palavra de Deus. Ele deveria também manter fé e boa consciência. Versículos 19 e 20. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Bom, o que é a fé? A fé são as convicções teológicas, é o embasamento intelectual das doutrinas bíblicas. E aqui ele deveria ter uma fé pura, uma fé alicerçada na Escritura, não contaminada pelos falsos ensinos, pelas heresias. Ele deveria manter a fé firmada naquilo que é a verdade. Mas não apenas a fé, mas ele deveria manter também a boa consciência. A boa consciência, que é o senso interior que tem as Escrituras como o referencial que define aquilo que é certo e errado. Então, a boa consciência é um senso interno que está agindo e tomando decisões quanto ao que é certo ou errado a partir do que diz a Escritura. Isso é ter boa consciência. Então, para manter firme o bom combate, é necessário manter a fé e a boa consciência. E aqui Paulo fala o seguinte, de alguns que naufragaram na fé por terem abandonado a fé e a boa consciência. E dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Bom, o apóstolo Paulo usa essa expressão entregar a Satanás como algo que significa deixá-los por conta da sua própria vontade. Eram pessoas que não queriam mais seguir o caminho que agrada a Deus, então fiquem à vontade para servir a Satanás. É este o sentido dessa expressão. E aí, então, aqui eu queria perguntar para você, você sabe quem eram Himeneu e Alexandre? E aí eu vou deixar para você, se você quiser ajudar, a nós discutirmos um pouco sobre quem é ou quem foram Himeneu e Alexandre, a quem Paulo diz ter entregue a Satanás por terem abandonado a fé e a boa consciência. Se você puder deixar aí nos comentários quem eram Himeneu e Alexandre. Bom, então nós vamos parar por aqui hoje, na nossa reflexão, entendendo que nós temos um combate. E o nosso maior combate na nossa existência é, de fato, promover os interesses do reino de Deus. E assim, então, nós precisamos estarmos firmados naquilo que Deus nos prometeu. E nós devemos manter a fé e a boa consciência para que tenhamos, então, um bom combate. Que Deus te abençoe e que a sua vida cristã, de fato, seja marcada por esses direcionamentos que Deus nos dá e que a sua vida, de fato, seja marcada por sucesso no combate pelo reino de Deus. Um grande abraço e até a próxima reflexão, se Deus quiser.